Bem-vindos a mais uma aula de Zoologia dos Vertebrados 1, hoje com o tópico, então, Chondrichthyes. Bom, antes de mais nada, então, vamos lembrar que Chondrichthyes significa peixe cartilaginoso, ok? Então, só para a gente dar essa introdução, peixe cartilaginoso. E vamos dar o contexto do que a gente está estudando. Então, nessa disciplina, nós estamos estudando, nós estamos nos debruçando sobre a evolução de grupos invertebrados para vertebrados, né? Então, como é que provavelmente deve ter surgido com adaptações, com soluções adaptativas, né? Nessa transição de invertebrados para vertebrados. Os primeiros vertebrados registrados em fósseis, né? Remontam a mais de 500 milhões de anos, 540 milhões de anos, um grupo encontrado na China, Milocomingia. A gente vai olhar isso depois em paleontologia, mas tudo indica que os primeiros vertebrados que surgiram, então, foram peixes ou organismos parecidos com peixes, que eram o quê? Agnatas, o que significa peixes sem mandíbulas, né? Animais sem mandíbulas. Eles foram muito diversificados no passado e logo, algum tempo, né, que os vertebrados, né, que os animais craniata, começaram a dominar os ambientes, né, em termos de predação, logo no início já surgiu um grupo derivado, né, um grupo posterior, que é chamado então de Gnatostomata. Esse grupo inicial, ancestral, Agnata, e o grupo derivado Gnatostomata conviveram nos oceanos primitivos, eles conviveram durante 50 milhões de anos, né? Até que em um determinado momento a gente teve a especiação, a irradiação ainda maior dos Gnatostomata e um declínio gradativo dos agnatas, né? Até que hoje, né, as espécies modernas que conhecemos, existem poucos grupos de agnata representados, que são as lampreias e os peixes bruxas, né, os mixiniformes e os petromizontiformes, né, então são representados por poucas espécies, e hoje a gente tem o domínio, então, dos ambientes aquáticos dos grupos Gnatostomata, ok? Bom, desse grupo Gnatostomata, ou seja, animais com mandíbula, a gente também tem a derivação em dois grupos, que são os Chondrichthyes e os Osteichthyes. Tá? Chondrichthyes, peixes cartilaginosos, que é o que veremos hoje, e Osteichthyes, peixes ósseos. Vamos lá então para as características. Bom, os Chondrichthyes são conhecidos desde o início do Siluriano, né, há 440 milhões de anos atrás. Tá? É um grupo bem antigo. Tá? Ele representa uma combinação única de caracteres ancestrais e caracteres derivados. Então, quando a gente for estar conversando sobre as características, vocês vão ver que tem características que estão presentes desde o ancestral até características que só está presente neles, né, que são características derivadas. Ok? Vamos lá, então? Bom, nos Chondrichthyes a gente observa uma redução da armadura dérmica. Tá? Essa armadura dérmica estava presente nos ancestrais agnatos. Tá? Então, um dos grupos de ancestrais agnatos que existiu, que a gente chamou, que eu já falei para vocês, que nós chamamos de ostracodermos, né? Peixes que eram revestidos por uma armadura composta de uma carapaça dividida em várias plaquinhas, né? Bom, esse grupo a gente vai estudar com mais detalhes depois também em paleontologia. Então, mas nos Chondrichthyes, nos peixes cartilaginosos, houve uma redução drástica desse exoesqueleto, né? E um desenvolvimento, né, simultâneo. Né? Então, eles perderam a armadura dérmica e eles desenvolveram, então, o endoesqueleto cartilaginoso. Beleza? Bom, essa armadura dérmica ela ficou restrita a algumas estruturas, né? Espinhos nas nadadeiras dorsais, né? Mas vamos lá. Bom, eles têm um endoesqueleto cartilaginoso. Essa cartilagem ela tem minerais, ó, calcificado.
Porém, ainda é cartilagem, né? Não é osso, é cartilagem. Ó, mas nunca ossificado. Então é um esqueleto, um endoesqueleto, esqueleto interno, cartilaginoso. Crânio e maxilas, né? Maxila e mandíbula, maxila superior e mandíbula, como peças únicas, sem suturas. Significa que, ao contrário dos gnatostomata osteicti, né? Então os peixes ósseos, depois anfíbios, répteis, aves, mamíferos, os condrictes, gnatostomata condrictes, eles possuem o crânio formado de uma peça única. Então não existe partes que se encaixam para formar um crânio, né? Não existem partes de cartilagem que se encaixam para formar um crânio, assim como não existem partes de cartilagem que se unem para formar as maxilas. Então, tanto maxilas quanto o crânio são formados por peças únicas de cartilagem. Escamas do tipo placoide, isso aqui é muito importante, que a gente vai caracterizar os nossos grupos de peixes, né? Muitas vezes pelo tipo de escama. Então, lembrem dessa classificação aqui, escama tipo placoide, tá? Que só ocorre nesse grupo. Então, se a gente falar, qual é o tipo de escama do condricte? Escama placoide, né? Onde ocorre a escama placoide? Apenas em condricte, beleza? Essas escamas placoides, elas são semelhantes, ou são homólogos, né, a dentículos, pequenos dentes, né, formado por dentina, que é de origem mesodérmica, e formado por esmalte, que é de origem ectodérmica. Mas parece muito com os dentes dos mamíferos, né, com os dentes que a gente vai ver em outros gnatostomata depois, né? Sim, eles são assim, são homólogos. A gente vai ver isso mais para frente também. Outra característica aqui, ó, derivada deles, né, o clasper. Então vejam bem, ó, a redução da armadura. A armadura em si, ela é ancestral, né? O endoesqueleto cartilaginoso, ele pode-se dizer que ele seja ancestral, né? Agora, escamas placoides, clasper, são características mais derivadas, né? Então, os machos de condrictes, os machos possuem um órgão de cópula, ou seja, então a fecundação é interna, né? Esse órgão, ele é duplo, pareado, né? E ele é construído, né? Ele é formado a partir dos raios mediais das nadadeiras pélvicas. Então, as nadadeiras pélvicas, lembra que na evolução dos vertebrados, né, dos craniata, né, subfilo craniata, eu tenho lá o desenvolvimento do crânio, o desenvolvimento da coluna vertebral e o desenvolvimento de dois pares de nadadeiras, as nadadeiras peitorais e as nadadeiras pélvicas, né, dois pares, nadadeiras duplas. E justamente nas nadadeiras pélvicas dos condrictes, eles desenvolveram então uma adaptação para realizar a fecundação interna, que nós vamos chamar de clasper. Nós vamos ver direitinho isso, tá? Seguindo aqui então, onde é que deve ter surgido na linha do tempo geológico, onde que deve ter surgido os condrictes, mais ou menos aqui no início do Siluriano, tá? Ou seja, os craniata deve ter surgido aqui embaixo, ó, os craniata, né? Depois vieram os agnatas, né? Depois gnatostomata, e depois os gnatostomata então se dividiram em dois ramos, peixes ósseos e peixes cartilaginosos, que a gente está falando hoje dos cartilaginosos. Aqui, mais uma vez, o cladograma, o gráfico que faz a caracterização das linhagens do ponto de vista filogenético, né? Então a gente tem aqui, ó, um grande grupo aqui, ó, de agnatas. Opa, tinha que incluir aqui também, aqui tudo, né? Tudo isso aqui, ó, agnata. Esse grupo do meio aqui são espécies, são linhagens que desapareceram, que se extinguiram. Só sobrou aqui as lampreias e os peixes bruxas nos dias de hoje, e essa linha direita aqui, ó, mais grossa, que sobe até os dias de hoje, representado por todos os animais com mandíbula, né? Condrictes, osteictes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, ok? Só que aqui, como nós estamos estudando os peixes, ainda está representado como um tubarão, que é um condricte, tá?
mas aqui representa todos os animais com mandíbula. E aqui novamente, né, então aqui no início, ó, em torno do início do Siluriano, aí a gente tem aqui, ó, então a gente tem essa divisão logo de cara que dá origem a peixes ósseos e peixes cartilaginosos. Então, de quem que a gente está falando? A gente está falando de peixes como esse da imagem, que são chamados de quimeras do grupo Holocéphale, a gente vai falar mais tarde. Então, nós estamos apresentando agora os peixes cartilaginosos, os condrictes. Então, as quimeras, né? Aqui também uma quimera fotografada, mais de perto, para a gente poder observar, tem estruturas curiosas. A gente vai exemplificar depois, tá? Tem um espinho aqui na frente da nadadeira dorsal, tem uma probóscide aqui, ó, com uma expansão aqui, ó. Mas a gente vai estar detalhando mais para frente, ok? Então, quimeras, tubarões, né? Cações, tubarões. Aqui, o que eu estou vendo nessa imagem? Só para a gente estar bem claro do que a gente está falando. A gente está vendo um peixe cartilaginoso, um condricte, tentando predar um peixe ósseo, um osteíctide, ok? Aqui também é uma vista, um perfil de um peixe cartilaginoso, que é uma raia, né? Então, quimeras, tubarões, cações e raias. Bom, no início, então, lá no início do Siluriano, né, já do meio para o final da Era Paleozoica, a gente tem as linhagens basais. O que significa basal? Na base, né? As linhagens basais de quem? De condricte. Então, as raias, os tubarões e as quimeras, eles são descendentes desses ancestrais que não tinham características um pouco diferentes dos atuais, né? Então, o que a gente pode frisar, né? O que a gente pode relembrar aqui em termos de características diferentes dos atuais? Olha aqui que interessante. A boca é frontal, ela não é uma boca ventral, vocês vão ver depois, né? Que todos os condrictes eles têm uma boca ventral, então uma boca frontal, espinhos na frente das nadadeiras dorsais bem característicos, né? O que mais que a gente pode destacar aqui? Cauda homocerca, tá? Embora a coluna vertebral notocorda tenha um desvio para cima, um desvio dorsal, a cauda em si ela é simétrica, né? Isso é diferente do que ocorre hoje. E também dentes com dentes tricuspidados, né? Então olha só, uma cúspide, outra cúspide aqui e outra cúspide aqui, ó. E esse aqui tem várias cúspides, né? Então, um dente de um tubarão moderno, ele não é dessa forma, ele é monocuspidado, né? Tem uma cúspide que domina, né, o dente. E esses ancestrais, eles tinham mais de uma cúspide no dente, né? Então, são características que a gente pode destacar do ancestral, né? Para esse ancestral tem esse nome aqui, ó, esse fóssil deram o nome de Cladocelac. Celac, tubarão, ok? Cladocelac. Bom, vamos lá. Aqui o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o perfil de dois tipos de dentição de condricte, tá? Então, a dentição que existe hoje, já estava presente lá no ancestral e está presente hoje nos tubarões modernos, e uma dentição que não existe mais, que existiu, mas não existe mais, tá? Só nos fósseis. Então, na letra A, o que a gente encontra? Dentes ainda não funcionais que vão se desenvolvendo, né? Até que chega um ponto que ele se torna, então, funcional na boca do animal. Então, de dentro, da parte anterior da boca para a parte posterior da boca. E na letra B, a gente está vendo um outro modelo anatômico que existiu, mas não existe mais, onde os dentes em formação formam uma espiral dentro da mandíbula, né? Então, o que a gente está vendo aqui é mandíbula, tá, gente? Isso aqui é mandíbula e aqui é a mandíbula. Estou vendo o perfil do animal. Então,
dentes que ainda estão em desenvolvimento formam uma espiral, e essa espiral então culmina com dentes já funcionais do lado de fora da boca, né? Então isso aqui, ó, e sobre aqui, ó, a mandíbula na frente e em cima da mandíbula. Então são duas anatomias, uma extinta e outra que ainda existe nos tubarões Nanzai, principalmente em tubarões modernos, ok? Então aqui, ó, só para ilustrar do que a gente está falando, um condricte extinto. Então aqui, ó, uma ilustração de um condricte extinto com aquele tipo de dentição em espiral na mandíbula, e aqui o seu respectivo fóssil, tá? Então isso aqui foi encontrado, é um fóssil que mostra exatamente a mandíbula do condricte ancestral, com esse tipo de anatomia, onde os dentes vão se desenvolvendo numa espiral. Eles devem ter sido provavelmente assim, ok? Só para ilustrar o que a gente está falando. Bom, um condricte moderno, então aqui uma imagem de um tubarão moderno. Aqui dá para a gente perceber, tem um barco aqui no fundo, ó, isso aqui é um barco, e a foto foi tirada próxima do barco. Então nós estamos vendo um exemplar de um condricte moderno, né? Um tubarão, lembra? A gente tem as quimeras, o holocéfalo, e a gente tem raias e tubarões. Aqui outra imagem também da cabeça de um tubarão moderno, e aqui é possível observar aquele tipo de dentição que nós acabamos de ver, onde os dentes funcionais estão mais próximos da mandíbula, do lado, na margem, né, do lábio do animal. Então os dentes funcionais estão aqui, e tem outros dentes sendo formados logo atrás, né? Então daquele tipo de dentição que eu falei para vocês que é comum hoje nos tubarões modernos. Outras coisas que aqui se destacam, a narina do animal. Então essa narina é para ele sentir odores. E outra coisa que a gente pode destacar também, esses pequenos furinhos que eles têm aqui no focinho, a gente vai falar mais para frente, tá? Você só lembre-se disso, ok? Aqui também um tubarão, famoso tubarão branco, né? Carcharodon, Carcharias, um tubarão branco na superfície. Também a mesma coisa, a gente consegue ver aquela dentição, série de dentes, onde a última série ou as duas últimas séries são os dentes funcionais e as séries anteriores são dentes em desenvolvimento. Aqui a gente consegue observar aqueles mesmos furinhos que eu falei para vocês, vão prestar atenção nisso, órgãos sensoriais, e uma característica única deles também, derivada deles, que é a projeção da mandíbula e da maxila, tá? Então o que a gente está vendo aqui, ó? Vocês estão vendo a pele meio enrugada aqui, ó? É porque a mandíbula se projetou a partir do crânio, a mandíbula se projeta para frente, mas a gente vai falar disso mais para frente também. Aqui a gente está vendo o que deve ter acontecido aqui nesse caso. Essa imagem nós estamos vendo que o pescador pescou um pequeno tubarão, que é esse aqui de dentro, e antes de puxar a linha de pesca, né, existem tipos de pesca onde o anzol fica lá, não precisa ser necessariamente uma vara, né? A isca fica lá, depois ela é puxada para cima, né? Então o pescador pegou um pequeno tubarão e atrás do pequeno tubarão que pegou a isca, então a isca foi comida, né, pelo tubarão pequeno, e esse tubarão pequeno então ficou preso no anzol, e um tubarão maior então se aproveitou dessa oportunidade para se alimentar e acabou sendo fisgado também. E aqui também a gente consegue ver a projeção da mandíbula, e também conseguimos ver as linhas de dentes aqui também, ó. Ok? Então vamos só reforçando essas características para ficar mais fácil de vocês lembrarem disso. Bom, vamos lá. Então, características gerais ainda dos condrictes. O rosto, né, o focinho, sobressai a boca, então aquilo que eu falei para vocês. Então a primeira estrutura do corpo do animal é o focinho, que está à frente da boca.
Vértebras sólidas calcificadas, então, embora seja de cartilagem, ela é calcificada. Com porções de notocorda, então pode existir alguns pedaços ainda da notocorda do embrião que fica presente no corpo do adulto, né? Esmalte mais espesso e mais complexo sobre os dentes, né? Então, tipo de estrutura dura, né? Espessa e complexa que recobre os dentes. Redução de ossos dérmicos, isso aqui a gente já falou, em relação ao ancestral agnata, principalmente associado, o que se sugere, né? Associado à diminuição do peso corporal. Então, eles perderam esse exoesqueleto, esses ossos dérmicos, para ganharem em agilidade, né? Em manobrabilidade, para ser manobrável, né? Bom, vão existir duas divisões nos condrictes, nós vamos ter duas divisões, os elasmobranqui e os holocéfali, ok? Então, vamos também, eu sei que é muito nome, mas vamos passo a passo. Elasmobranqui significa brânquias em placas ou brânquias em membranas, sempre com 5 a 7 pares de aberturas branquiais, né? Então, esses aqui, os elasmobranqui, são tubarões e as raias. E os holocéfali, holo, todo, cefale, cabeça, é porque eles têm um opérculo. Ah, mas o que é opérculo? É uma placa que recobre as aberturas branquiais, ok? Então, aberturas branquiais cobertas por um opérculo membranoso. Então, você olha para um tubarão ou para uma raia, os elasmobranqui, e você vê aquelas aberturas, aquelas frestas por onde o animal vai respirar, ou seja, por onde a água vai sair depois de ceder oxigênio, né, e vai recolher o gás carbônico. Nos holocéfalos você não vê aquelas fendas branquiais. Por quê? Porque elas estão recobertas por um opérculo, uma membrana que recobre aquelas brânquias, ok? Mas a gente vai estar relembrando isso. A grande maioria dos condrictes são predadores de presas pelágicas. O que é pelágico? É aquele animal que fica na coluna d'água nadando, né? Pelágico, de grande porte, então eles são predadores, né? Também podem ser predadores de invertebrados, de exoesqueleto, né? Então, por exemplo, lagostas, né? Camarões, caranguejos, né? Então eles são predadores de presas grandes, de presas menores, inclusive invertebrados, e alguns são filtradores de plâncton. Quer dizer que tem tubarões e raias que são filtradores? São. Existem espécies que são filtradores de plâncton, né? Então, os ancestrais eram predadores, mas essas espécies, então, elas derivaram então, para serem não predadores, mas filtradores. Então, vamos lá. Vamos estudar primeiro raias e tubarões, chamados elasmobranqui, ok? Então, estamos estudando gnatostomata de esqueleto cartilaginoso, que são os condrictes. Esses condrictes se dividem em elasmobranqui e holocéfali. Vamos estudar agora tubarões e raias, que são os elasmobranqui. Aqui, brânquias com septos, fendas com aberturas separadas, ok? Significa que a água vai entrar pela boca, vai passar por cada brânquia, que é a estrutura que vai trocar os gases na água, né? Então, a água entra pela boca e sai por fendas individuais. Cada brânquia tem sua fenda, ok? Brânquias separadas. E elas são presas, elas são conectadas a membranas, a septos, né? Por isso esse nome, elasmobranqui, ok? Os elasmobranqui, a gente tem aqui, tubarões, squalomorphi e galeomorphi, tubarões e cações, e a gente tem os batoidea, que são as raias. Então, elasmobranqui são tubarões e raias, ok? Primitivamente marinhos, a gente vai ver que tem espécies de água doce, mas vamos com calma. Então, os elasmobranqui se desenvolveram nos oceanos, nas águas salgadas, aproximadamente 1.100 espécies de raias e tubarões. Existe uma família de raia, Potamotrigonidae. Existe uma família de elasmobranqui
de raias, né, do grupo Batoidea, exclusivamente do cícula, da América do Sul. Então, na América do Sul, eu tenho uma família de raias, peixes cartilaginosos, que é exclusivamente de água doce, ok? Representantes de água doce de famílias marinhas no Sudeste Asiático. Então, no Sudeste Asiático, você tem espécies de água doce que pertencem a famílias cuja maioria das espécies são de água salgada, mas tem espécies de água doce também, que vivem permanentemente em água doce. Mas na América do Sul tem uma família exclusiva, só vive em água doce. Ocasionalmente, tubarões se aventuram em água doce. Então, já foi muito bem registrado que não é uma única espécie, várias espécies de tubarões, não todos, mas várias espécies, conseguem adentrar rios, né, foz de rios, eles conseguem adentrar os rios, fica ali um dia e voltar, fica uma semana, fica meses, né? Depende da espécie, depende das circunstâncias do ambiente. Eles podem ficar pouco tempo ou muito tempo, né, na água doce antes de voltar para a água salgada. Isso exige uma adaptação muito específica, né, para a questão do controle osmótico do sangue, dos controles de sais, né? Isso mexe muito com o metabolismo do animal. Geralmente, tubarões são pelágicos e raias bentônicas, ok? Mas geralmente, mas existem exceções, tá? Existem raias pelágicas e existem tubarões bentônicos, mas na maioria das espécies os tubarões nadam pela coluna d'água em busca de suas presas e geralmente a maioria das raias vivem no fundo. Então está aqui ilustrações de algumas anatomias, né, de tubarões, né? Aqui elas não estão em escala, tá, gente? Os tamanhos aqui variam conforme a espécie. A gente tem aqui ó, o tubarão branco, por exemplo, a gente tem o tubarão tigre, o tubarão martelo, aqui, ó, né? Então existem 1.100 espécies de raias e tubarões, né? Aqui a gente está vendo uma ilustração, desculpe, gente, estou vendo uma foto de um tubarão martelo, né? Então ele tem esse nome porque os olhos ficam numa projeção lateral do crânio, né? Então o crânio tem uma projeção lateral, a cabeça tem uma projeção lateral e os olhos ficam nessas expansões laterais. É uma anatomia muito estranha, mas provavelmente tem a ver com adaptação para aumentar os órgãos sensoriais do focinho ou para melhorar a visão, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou para melhorar a visão lateral, ou para aumentar a área sensorial do focinho, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E aqui estão as fendas que nós falamos, as fendas branquiais aqui do tubarão. Então a água entra pela boca e sai por essas fendas aqui, ok? Então, relembrando ali, ó, a gente tem os elasmobranquia, eles são divididos em tubarões e cações e raias, ok? Então, esqualomorfe e galeomorfe são os tubarões e Batoidea são as raias. Mas isso aí a gente precisa ficar decorando esses nomes não, tá? Bom, continuando com características dos elasmobranquia, a gente está aqui, ó, as maxilas têm grande mobilidade, que é aquilo que a gente já falou sobre a projeção da maxila e da mandíbula em relação ao crânio. Essa característica é chamada, então, cinese craniana, cinese de movimento, tá? Cinese craniana. Na verdade, quem movimenta em relação ao crânio é a mandíbula e a maxila, cinese craniana, podendo ser projetadas para fora quando o animal abre a boca, geralmente um grande volume bucal, gerando um grande volume bucal. Então, o que acontece? Ele pode colocar, dependendo das contrações musculares, é voluntário isso, ele pode colocar a mandíbula e a maxila mais à frente, e colocando a mandíbula e a maxila mais à frente, ele pode abrir mais. Vocês vão perceber isso nas fotos, né? Isso aí que chama cinese craniana. Então, a cinese craniana é um importante sucesso, um importante fator de sucesso para eles como predadores de grandes organismos, né? Então é mais ou menos aquela analogia. Você pode abrir a boca e você pode captar uma quantidade de alimento, mas se você puder abrir mais a boca, você vai captar uma quantidade maior de alimento. Mais ou menos essa adaptação, mais ou menos, ela leva a isso, ok? Então, na captura da presa, os dentes da maxila superior são cravados na presa
e o animal faz movimentos laterais vigorosos para retirar os pedaços, tá? Então, na grande maioria de tubarões, raias já vai ser um pouco diferente, mas na grande maioria de tubarões, eles vão abocanhar a presa e vão chacoalhar a cabeça para retirar as porções de alimento. Então, quando eles não engolem inteiro, na grande maioria das vezes, eles mordem, cortam um pedaço, sacudindo a cabeça, ok? E eles também têm uma adaptação para a eficiência digestiva que inclui o aumento da superfície do intestino. Então, eles têm um órgão dentro do intestino que chama válvula espiral, que já estava presente lá em lampreias, né? Não sei se vocês lembram quando eu falei rapidamente sobre isso. Então, as lampreias também têm essa válvula espiral, mais uma conexão entre gnatostomata e agnata. Então, essa válvula espiral ela vai aumentar a superfície do intestino para maximizar a absorção de alimentos, de nutrientes, né? Então, aqui, ó, uma imagem do nosso livro sobre a cinese craniana. Então, aqui em cima, na parte superior, a gente está vendo a parte superior, letra A, a gente está vendo o crânio em perfil. Na letra B, a gente está vendo uma imagem superior do crânio. Na letra C, a gente está vendo a cinese craniana. Tá? Então, o que vai deslocar para frente é essa estrutura toda aqui, ó, ok? Então, vai sofrer um deslocamento nesse sentido aqui, ó, tá? Então, é isso que a gente está vendo aqui, ó. Percebam, vamos perceber aqui, ó, que essa estrutura, por exemplo, aqui, ó, ela está posicionada, quando ele está com a boca fechada, nessa posição. Mas a mesma estrutura aqui está mais à frente, ó. Está mais à frente. Né? Então, ele permite essa cinese craniana, que o deslocamento da maxila e da mandíbula em relação ao crânio. O crânio fica parado e a maxila e a mandíbula desloca para frente. Então, não há uma conexão rígida entre maxilas e mandíbulas com o crânio, né? Ao contrário nosso. Nós, por exemplo, nós temos uma ligação rígida entre a maxila e a mandíbula com o crânio, né? Então a gente tem até a articulação temporomandibular, né? Então essa articulação nossa é diferente da deles, tá? Então tubarões podem ter um certo movimento de maxila e mandíbula que nós vamos chamar de cinese craniana. Aqui, ó. Então nessa imagem aqui dá para a gente ver um pouco melhor isso que eu estou falando, né? Então o tubarão ele não fica permanentemente desse jeito, né? Ele consegue colocar a mandíbula e a maxila um pouco mais à frente durante a alimentação, né, ou durante a defesa, quando ele quer se defender de um agressor, ou durante a alimentação, ele pode voluntariamente fazer isso. Né? Aqui também um exemplo de um tubarão de águas profundas que foi capturado. Então, o que aconteceu com esse tubarão? Ele é de águas profundas, ele foi capturado, está lá no laboratório, né? Ele é um tubarão raro de ser coletado, porque ele é de águas muito profundas. Então ele foi coletado, ele morreu, o tubarão morreu. As fendas branquiais estão aqui, ó. Aqui são as fendas branquiais. Ele morreu, aí ele perdeu esse controle que ele tem, né? De retrair ou protrair a maxila e a mandíbula. Então ele perdeu o controle da cinese craniana e dá pra gente ver, ó, como que a mandíbula e a maxila estão projetados para frente. Então o tubarão não fica desse jeito. Ele está desse jeito agora porque ele morreu e perdeu esse controle. Né? Mas aqui dá para a gente ver perfeitamente como que ele pode projetar a maxila e a mandíbula. Tá? Então essa ilustração aqui também, ó, mostra um pouco disso. Né? Então a gente tem lá o ancestral e o ancestral derivou um tipo de articulação entre mandíbula e maxila que a gente chama iostílica ou iostilia, que é essa conexão mais frouxa, né? Então, aqui, ó, a maioria dos elasmobrânquio. Então, esse tipo aqui, que a gente está vendo aqui, que é o dos nossos tubarões, elasmobranque, que eles têm uma possibilidade de projeção da mandíbula. E o outro tipo de articulação entre maxilas
e crânio é a autoestílica ou autoestilia, né, que aí tem uma maxila e uma mandíbula mais presa ao crânio, né, então não tem esse movimento que os outros têm, ok? Então vamos para frente aqui. Aqui também uma ilustração do que a gente viu, falou sobre a válvula espiral, né? Então, aqui nessa figura de baixo, né, eu estou vendo um tubo digestivo em corte longitudinal, né? Tá lá a boca do animal, tal, o estômago, aqui, ó, o esôfago, o estômago, e depois começa o intestino, e dentro do intestino, então, tem essas projeções aqui, ó, que o alimento, para ele passar por aqui, ele tem que fazer contornos, como se fosse um parafuso, né? Ele tem que dar voltas, isso aí aumenta muito a superfície de absorção, né? Que é o que a gente vê aqui de secado, que é a válvula espiral do intestino, tá? Está presente no intestino. Bom, continuando, vocês veem que são muitas características interessantes, né? Que tornam esses animais únicos. Escamas tipicamente placoides, nós já falamos das escamas placoides. Essas escamas, então, são semelhantes a dentes. Elas são pequenas e são isoladas. Então, ao contrário, né, todo mundo aqui já deve ter participado de pescaria, né? Você vai lá pescar um lambari, um piau, uma traíra, né? Depois você ou alguém que você veja limpando o peixe lá, tirando aquele, né? Então, ao contrário dos peixes ósseos, os osteiques, cujas escamas parecem muito com um telhado de uma casa, onde as telhas se apoiam uma nas outras, né? As escamas placoides são diferentes, elas são o quê? Isoladas, ok? E elas possuem pequenas projeções cúspides e uma polpa interna, tá? Então elas lembram muito um dente. São acrescentadas conforme o animal cresce. Então, como elas estão fixas na pele do animal, à medida que ele vai crescendo, novas vão sendo acrescentadas, mas sempre elas não se encostam, né? Uma distante da outra. Elas possuem cúspides achatadas e voltadas posteriormente. Então, essas cúspides, essas projeções das escamas são voltadas para trás, né? Conferindo, então, a pele do animal como se fosse uma lixa. Tem até um tubarão que chama tubarão lixa, né? Então, se você passar a mão no sentido da pele do animal, se sente a lixa, né? Porque no sentido, se você passar a mão da cauda para a cabeça, você vai sentir esse aspecto de lixa. Agora, se você passar a mão no sentido contrário, da cabeça para a cauda, você já não vai sentir isso, porque as cúspides estão nesse sentido, né? Essas cúspides e essas escamas, né, essas escamas placoides com cúspides, reduzem a turbulência da água durante a natação, aumentando a sua eficiência. Houve uma época até que os nadadores olímpicos, né, os nadadores de alta performance, os atletas, eles usaram trajes que imitavam muito a pele dos elasmobranque, né, essas escamas, para aumentar a eficiência do nado deles. Ganhavam décimos de segundo só usando trajes especiais construídos com base nesse tipo de design, né, nesse tipo de formato de escamas, né. Isso aí depois foi proibido, né. Aqui, ó. Então o que a gente está vendo aqui? Nós temos uma ilustração onde a gente está vendo olhando de cima. Então você vê isso aqui, ó, olhando de cima, né. Mas na verdade a escama é a letra B aqui, ó, onde essa parte aqui, ó, essa parte de baixo fica ancorada dentro da pele do animal. E o que a gente vê são só essa parte aqui de cima, né? E essas cúspides aqui viradas posteriormente, ok? Então aqui, ó, dá para a gente ver, isso aqui é uma microfotografia eletrônica da pele de um elasmobranque, que nós estamos vendo. Então, as escamas individuais, estão vendo que elas não se encostam umas nas outras, elas estão ancoradas na pele do animal e estão com as suas cúspides voltadas para trás, tá? Então, aqui, o que a gente consegue deduzir, então? Que a cauda do animal está para essa direção e que a cabeça dele está para essa direção, ok? Então, isso aí favorece, então,
o deslizamento do corpo do animal na água, né? E à medida que ele vai crescendo, novas escamas surgem nesses espaços à medida que ele vai crescendo. Aqui dá para a gente ver, ó, uma escama já bem mais madura, né, uma escama mais antiga, e aqui uma escama mais nova. Dá para a gente observar essas características. Bom, os elasmobranqui ainda, eles, para serem predadores eficientes, eles dependem então da detecção das suas presas, então eles têm mecanismos eficientes de detecção de suas presas, porque a maioria são predadores, né? Então eles utilizam múltiplos dados sensoriais, então múltiplas informações sensoriais são captadas, são processadas pelo cérebro para que o animal tenha uma predação mais eficiente. Então, a olfação deles é muito eficiente, mecanismos mecano-eletroreceptores e a visão. Então, ele vai combinar esses sentidos, né? O olfato, o mecano-eletroreceptor e a visão para poder encontrar, para poder conseguir capturar suas presas, né? Então vamos um a um, né? A mecanorecepção é uma percepção de estímulos mecânicos, tá? Através do movimento da água, feito através do sistema da linha lateral. Então, eu já falei para vocês em outras aulas, né, quando a gente estava falando de agnata, que os agnatas não tinham o sistema da linha lateral, mas os outros peixes, os agnatostomata, então, peixes cartilaginosos, peixes ósseos e os jovens anfíbios, né, os girinos de anfíbios, eles têm o sistema da linha lateral. Então agora vamos começar a falar da linha lateral, tá? Então essa linha lateral presente em peixes em geral e girinos de anfíbios, ok? A unidade da linha lateral chama neuromasto, os neuromastos, tá? Então é uma sequência de sensores e esses sensores são chamados de neuromastos, ok? Essa sequência então esses neuromastos estão presentes numa sequência em canais ou depressões, desde a lateral do corpo do animal até a cabeça, né? E esses sensores, então, vão ajudar a ele perceber estímulos mecânicos, ok? Estímulos mecânicos. Bom, alguns desses neuromastos, na região do focinhos, alguns neuromastos foram modificados em ampolas de Lorenzini. Então são sensores também, mas não em linha, individuais. Lembra daqueles furinhos que nós vimos nas fotos anteriores? Então as ampolas de Lorenzini, tá? Elas são tubos, aqui ó, tubos preenchidos por muco, né? Estruturas sensoriais, neurônios, então são estruturas celulares preenchidas por muco que fazem o quê? Captam estímulos elétricos emitidos pela presa. Então, qualquer animal que tenha batimento cardíaco, né, que tenha funcionamento do sistema nervoso, ele produz um campo elétrico e esses sensores, essas ampolas de Lorenzini dos elasmobranqui, tanto de raias quanto de tubarões, são capazes de detectar esses campos elétricos, né? E além disso, as mesmas ampolas detectam pequenas variações de temperatura. Então ele também consegue perceber se a água está ficando levemente mais quente ou levemente mais fria, correntes oceânicas, né, diferentes, né? Mesmo também os de água doce conseguem fazer isso, variações de temperatura, ok? Então tais estímulos originam-se do funcionamento muscular de presas vivas, né? Então as presas emitem campos elétricos, esses campos elétricos sensibilizam então essas ampolas de Lorenzini e também, né, no caso, animais de sangue quente também pode ajudar a sensibilizar as ampolas de Lorenzini quando as presas são de sangue quente, né? Mas a grande maioria dos elasmobranqui se alimenta de presas de sangue frio também. Bom, então nesse esquema aqui que a gente está vendo um modelo do lado esquerdo aqui do neuromasto, ó, o neuromasto. Então, as células sensoriais, aqui, ó, fibra nervosa, os neurônios aqui, e eles têm uma
capa de gelatina, e dentro dessa gelatina eu tenho cílios das células. Então, quando algum movimento da água promove movimento dessa cápsula gelatinosa, a cápsula gelatinosa, ao se mover, move esses cílios, os cílios transferem o estímulo para as células abaixo, as células nervosas, que então conduzem o estímulo pelos nervos acessórios ali, né? Então, aqui nesse desenho do lado direito em cima, eu consigo ver a linha de neuromastos. Isso aqui são escamas, tá, gente? Isso aqui são escamas. Aqui são orifícios que dão acesso ao sistema da linha lateral. Então, os estímulos vêm pela água e chegam até os neuromastos. Tá? Nessa figura intermediária aqui do lado direito, eu estou vendo o sistema da linha lateral com os neuromastos, e esses orifícios isolados aqui são as ampolas de Lorenzini. E no desenho do lado direito embaixo, uma ampola de Lorenzini. Né? Então ela é muito parecida com o neuromasto, né? Com exceção que ela não tem esses cílios e ela tem sensibilidade então para campos elétricos e variação de temperatura. Então aqui, ó, a gente está vendo a cabeça de um pequeno tubarão bem de perto. Eu consigo ver aqui, ó, as fendas branquiais, né? Aqui os septos branquiais, por isso que esse nome é lasmobranqui. Esses septos separam cada abertura branquial. Eu estou vendo aqui o olho, a narina, o espiráculo, a gente já falou sobre isso, lembra? Aquele resquício da primeira, entre o primeiro e o segundo arco branquial, que deram origem à mandíbula e maxila e o osso e o mandibular. E aqui a gente está vendo, ó, eu não vou riscar em cima, a gente está vendo aqui, ó, uma sequência de furos que é o sistema da linha lateral. Então ele vem lá desde a cauda e chega aqui na cabeça, ele se divide, tá? E esses furinhos individuais que tem no focinho são ampolas de Lorenzini. Aqui é aquela foto que eu já mostrei antes, então dá para perceber exatamente isso que a gente está falando, muitas ampolas de Lorenzini. Então, no focinho ele consegue perceber, então, variação de campo elétrico, e é um sentido que a gente não tem como descrever, né? A gente não tem esse sentido, e variação de temperatura. Bom, além disso, a gente já falou do olfato deles, né? Os órgãos olfativos, né? As narinas, com seus quimiorreceptores, né? Capazes de captar moléculas dissolvidas na água da ordem de, olha só, gente, capacidade de olfato desses animais. Eles conseguem perceber uma molécula, vamos imaginar que seja sangue, ou seja, um olfato qualquer, ele consegue perceber uma molécula na água em 10 bilhões de moléculas de água, ou seja, uma parte por 10 bilhões, um pp10b, tá? Não sei se você já ouviu falar alguma vez, ppb, né, parte por bilhão, eles conseguem então perceber, ou seja, a narina dele é sensível a essa concentração na água, né? Então pode haver uma parte em 10 bilhões de moléculas de água, né? 1 para 10 bilhões ele consegue perceber a sensação de odor, né? Então é muito adaptativo mesmo, dá muita vantagem a eles, né? A visão também é muito acurada, permite perceber comprimentos de onda da luz invisíveis ao olho humano. Então eles têm capacidade de perceber comprimentos de onda de luz que o humano não consegue. A retina é rica em bastonetes, então bastonetes são células que conseguem captar estímulos com baixa luz visível, né? Então, células de visão noturna, que detectam luz em baixa intensidade. Então, por exemplo, durante a noite ou com a luz da lua, né? Então, com pequena intensidade luminosa, essas células são bem eficientes para captar, formar visão, né? Que são bastonetes. Nós temos a visão rica em cones, né? Porque nós temos uma visão mais adaptada para o dia, né, e não para a noite. Além disso, eles têm cristais de guanina atrás da retina, formando o tapetum lucidum. Então, o tapetum lucidum é uma adaptação também para a visão noturna.
que qualquer luz, qualquer pequena quantidade de luz que passe pela retina é refletida de volta para o globo ocular. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó. Então, do lado direito aqui a gente está vendo um corte transversal do olho, né? Então a lente aqui, o cristalino, é o cristalino, e a gente tem, cadê a retina? Está aqui a retina em vermelho, a retina aqui em vermelho, e o tapetum lúcido em azul. Então qual é o sentido da luz, né? Então a luz vai passar aqui pela pupila, atravessa o cristalino e vai lá na retina. Mas às vezes um pouquinho de luz atravessa a retina e é refletido de volta para ela pelo tapetum lúcido, né? Então isso é como se fosse um espelho que ele tem no fundo do olho, muito parecido com o que a gente vê nos cães, nos gatos, né? Então é uma adaptação, é o tapetum lúcido, são cristais de guanina do mesmo jeito que cães, gatos e outros predadores, leões, né? Eles têm esse tipo de adaptação, tá? Então eles são muito eficientes na visão noturna. Além disso, uma coisa que eu não escrevi aqui, eles têm a capacidade, nessa foto inferior do lado esquerdo, eles têm a capacidade de virar o olho quando eles vão se alimentar. Então, quando eles vão se alimentar, eles conseguem virar o olho para trás, para proteção do olho, né? Então, vocês podem perceber que um predador, a maioria dos predadores, quando eles estão próximos da presa, quando eles estão ali no embate, na captura da presa, naquele momento tenso ali da captura, da predação, eles fecham o olho, né, para proteção do olho, né? E os tubarões conseguem então deslocar o olho para trás, então o globo ocular desloca para trás, que é isso que a gente está vendo aqui, ó, para proteção do olho. São muitas adaptações, né? Continuando, Elasmobranque não possui bexiga natatória. Ah, mas você não tinha falado ainda de bexiga natatória. Bom, bexiga natatória a gente vai estudar mais, com bem mais propriedade, vamos nos aprofundar na bexiga natatória quando formos estudar os peixes ósseos, ok? Então, o que faz a bexiga natatória? Ela faz um equilíbrio da densidade do corpo do peixe, né, na água. É como se o peixe não precisasse gastar energia para flutuar na altura da coluna d'água que ele quer ficar, né? Mas a gente vai discutir isso mais para frente nesse semestre ainda, bexiga natatória, tá? Então, os Elasmobranque não possuem bexiga natatória, mas eles vão compensar com outro mecanismo, ok? Então, eles vão diminuir o peso específico deles, ou seja, eles vão diminuir a densidade do corpo deles através de acúmulo de óleo no fígado. Então, faz aquela associação lá, gorduras e óleos têm menos densidade que a água, flutuam, né? Então, se eu tiver um fígado grande com muito óleo, eu vou ajudar meu corpo a flutuar. É mais ou menos isso que eles fazem, ok? Também possui mecanismos musculares de entrada ativa de água na boca e saída pelas fendas faríngeas, tá? Então, existe uma crença de que o tubarão precisa nadar sem parar para poder oxigenar suas brânquias, mas eles conseguem bombear água, então eles conseguem, mesmo parados, eles conseguem bombear água para as brânquias, só que eles são muito menos eficientes nisso do que os peixes ósseos, tá? Eles nadam porque aumenta a eficiência respiratória, então a maioria dos tubarões está sempre se deslocando, ou eles estacionam em correntes oceânicas, né? Para poder maximizar esse processo, ok? Mas eles conseguem bombear a água para as brânquias, só que de uma maneira muito menos eficiente do que os peixes ósseos. E o controle osmótico deles é feito através de concentração de amônia no sangue, né? Então, como a maioria deles são marinhos, e como a água do mar é mais concentrada do que seus fluidos, ou seja, haveria uma tendência da água sair do corpo deles em direção ao ambiente, né, passar pelas membranas e ir para o ambiente. Por quê? Porque a água marinha é mais concentrada do que os fluidos. Então eles compensam isso concentrando amônia. Amônia é um produto do metabolismo, né? Então, na vez de jogar fora essa amônia, eles chegaram a um equilíbrio, onde um pouco de amônia não vai prejudicar tanto o corpo dele, porque a amônia é tóxica,
mas um pouco de amônia no sangue não vai trazer tanto prejuízo e, ao mesmo tempo, eles conseguem, então, fazer esse controle osmótico, não perder água para o ambiente em função da concentração diferente do sangue para o ambiente. São muitas características, né? Agora vamos à reprodução. Estratégias de fecundação interna são fatores importantes no seu sucesso. Lembra que a gente já falou dos clasper, né? Então eles são animais de fecundação interna. Diversos modos reprodutivos da oviparidade, ou seja, colocam ovos, as várias modalidades de viviparidade, ou seja, não põem ovos, não depositam ovos no ambiente. Então, ou eles põem ovos, ou eles não põem ovos, ok? Presença de órgãos copuladores, os clásperes, já falamos sobre isso, com fendas que conduzem o esperma. Então, essas estruturas é um órgão copulador mesmo, né? Ganchos e espinhos prendem, né, o clásper à cloaca da fêmea e garante o sucesso na fecundação interna. Ainda com relação à reprodução, na região anterior dos ovidutos da fêmea, a gente tem lá as glândulas que vão produzir a casca do ovo, né? As cascas são perfuradas para trocas gasosas, né? Pequenos orifícios para poder fazer trocas gasosas no ambiente aquático. Presença de estruturas que prendem esses ovos ou ao ambiente, né? Aos corais, né? A algas. Então ele tem estruturas que vão prender os ovos uns aos outros ou os ovos ao ambiente, né? A gente vai mostrar isso. Durante o desenvolvimento, 6 a 10 meses de desenvolvimento, o embrião alimenta-se do vitelo do ovo. Porém, mais da metade dos elasmobranquios são vivíparos. Então, mais da metade de tubarões e raias não põe ovos, ok? Então, vamos lá. Do que a gente está falando? Vou mostrar aqui primeiro clasper. Então, aqui está a nadadeira pélvica. Então, isso aqui tudo é nadadeira pélvica, ok, gente? Nadadeira pélvica. E você tem estruturas aqui alongadas na margem interna da nadadeira pélvica, que são os claspers, tá? Então, os machos possuem 2 claspers do lado direito e do lado esquerdo. Então, aqui a gente está vendo na imagem do lado direito um macho com a nadadeira pélvica modificada aqui em clasper, tá? Então, são os órgãos copulatórios dos machos. Aqui é a visão ventral de um exemplar, né? Aqui também, visão ventral. Aqui a gente está vendo machos de tubarões. Então, um tubarão martelo, aqui do lado esquerdo, então lá o clasper, modificação da nadadeira pélvica, e na foto do lado direito também o macho. Então, toda vez que vocês observarem em filmes, em documentários, né, os claspers, então, gente, é uma estrutura típica dos machos de elasmobranque, né? Bom, aqui nós estamos vendo imagens do ovo, então aqueles animais ovíparos, né? Então, espécies ovíparas, do lado direito aqui, espécies ovíparas colocam ovos que ficam presos uns aos outros ou ao ambiente, tá vendo? Por expansões laterais que eles têm, estruturas laterais que vão ajudar a prender esses ovos no ambiente ou uns aos outros, né? Que está representado aqui também em esquerda. E do lado esquerdo a gente está vendo a cópula, né, dos tubarões, né? As raias também são parecidas, onde a gente vê que o macho, aqui ó, o macho morde a fêmea, tá vendo? Ele está mordendo a fêmea para se prender a ela, ele morde e alguns até se enrolam na fêmea e com o clasper direito ou com o clasper esquerdo ele realiza a fecundação da fêmea. E esse tipo de reprodução, esse tipo de cópula provoca às vezes ferimentos graves, né? Não vai levar o animal à morte, mas provoca ferimentos graves às vezes nas fêmeas. Do lado direito que a gente está vendo, ó, cicatrizes de mordidas, e aqui embaixo também a gente está vendo a mesma situação do macho mordendo a fêmea durante a cópula. Então, é um tipo de reprodução especialmente violenta, né?
especialmente para a fêmea. Aqui era um filme sobre reprodução. Vou continuar aqui. Desculpe, gente. Aqui. Vamos falar um negócio bem interessante também, que são as estratégias de viviparidade. Então, nós vimos que existe a possibilidade da oviparidade, então são os ovíparos, oviparidade, e tem as possibilidades de viviparidade, que é mais da metade, né? Então, são 4 tipos diferentes de viviparidade: a vitelínica, a uterina, a canibalística e a placentária. Então, na viviparidade, então, todos esses casos aqui, o animal, né, a espécie, não coloca ovos, ok? No ambiente, né? Então, vamos lá. Na viviparidade vitelínica, ou chamada também ovoviviparidade, os ovos... mas você falou que não põe ovos? Não, não põe ovos no ambiente, mas os ovos se desenvolvem no interior do corpo da fêmea, com cascas mais finas, menos elaboradas. Os jovens rompem a casca no interior do oviduto. Então, nessas espécies vitelínicas, depois que o macho fecunda a fêmea, os ovos se desenvolvem no oviduto da fêmea, mas esses ovos são retidos e os jovens rompem o ovo dentro da fêmea e nascem sem o ovo, né? Então eles rompem o ovo dentro do oviduto e nascem. Então é uma viviparidade, mas com ovos internos, ok? No segundo caso, uterina, observada em raias aqui, ó. O útero, entre aspas, porque não é útero similar ao do mamífero, né? Então, na verdade, essa estrutura são os ovidutos desenvolvidos. Secretam substâncias ricas em nutrientes, absorvidas ou pela pele ou ingeridas, e vão ser absorvidas no intestino, dos embriões em desenvolvimento, ok? Então, nesse caso aqui, não são formados ovos, os ovidutos se desenvolvem e os embriões, então, vão se alimentar ali dentro desses ovidutos com substâncias nutritivas. É o tipo uterina. A viviparidade canibalística, ocorrendo em grandes tubarões laminiformes, como o tubarão branco, por exemplo, aquele tubarão grande que tem aqueles acidentes com surfistas, né? Aqueles ataques a surfistas, em que os jovens eclodidos no oviduto se alimentam de ovos. Então, nesse caso aqui tem o ovo interno, mas além disso, então eles eclodem do ovo dentro do oviduto, mas eles não têm vitelo para alimentar. Então, nesse caso, os jovens vão se alimentar de ovos não fertilizados ou dos seus próprios irmãos. Então, perceba a diferença. Então, nesse canibalística, tem o ovo dentro do oviduto da fêmea lá, ela não coloca ovos, os jovens eclodem, mas como eles não têm alimento, eles vão se alimentar ou de outros ovos não fecundados, não fertilizados, ou de seus próprios irmãos. No caso, vai ter uma competição ali dentro do oviduto, e geralmente um indivíduo é que se sobressai, se alimenta dos outros, e geralmente nasce um ou poucos indivíduos, né? Tipo canibalística. O último tipo é a placentária, talvez seja a mais derivada, né? Tubarões carcariniformes. Desculpe, gente, eu troquei. Aquele tubarão branco dos surfistas é tipo placentário, tá? Desculpa. Em que a placenta provê os embriões com nutrientes diretamente do sangue materno. Então, nesses tipos de plasmobranque, tubarões carcariniformes, que é o Carcharodon carcharias, que é o tubarão branco lá, né? Então, existe uma placenta mesmo para nutrir os embriões. Então, são 4 tipos diferentes de viviparidade. Então, você tem a oviparidade, os ovíparos, e 4 tipos de viviparidade, onde não se colocam ovos: vitelínica, uterina, canibalística e placentária. Na vitelínica, o alimento é o vitelo. Na uterina, são nutrientes são produzidos pelos ovidutos. Na canibalística, eles têm que se alimentar de ovos e de seus irmãos, né, dentro do oviduto. E na placentária existe um tecido lá, uma estrutura, placenta, que alimenta os embriões. Então, cada um utiliza um alimento diferente. Então, aqui, uma fêmea de tubarão com, você vendo ali o útero, né? Então, como estou vendo aqui um saco vitelínico grandão aqui, eu posso saber certeza que é o tipo
de viviparidade vitelínica, né? Porque tem um saco vitelínico para alimentar o embrião aqui, né? Bom, continuando, falando dos elasmobranqui, já não mais de reprodução, mas de alimentação. Lembra que eu falei para vocês que existem algumas espécies filtradoras? Então, aqui é um exemplo: o tubarão-baleia, que é o maior peixe, fala de peixe, né? Tanto de osteíctide quanto condrictide. O maior peixe atualmente que existe nos oceanos, né, é o tubarão-baleia. Então, ele é um condrictide elasmobranqui. Tá aí, ó, pra vocês verem a diferença de tamanho entre um mergulhador. Eles podem chegar a 15 ou 18 metros, né? Então, como eles são muito grandes, eles não têm inimigos naturais. Depois que eles crescem, eles passam a vida nos oceanos se alimentando de plâncton, né? Então dá para ver o tamanho relativo aqui de um mergulhador perto dele. Então o maior peixe atualmente existente é esse Condrictide elasmobranqui. Aqui a gente tem o tubarão frade, só estou colocando curiosidades aqui, né? O tubarão frade, esse aqui é o tubarão frade. Deixa eu ver, é isso mesmo. Não, esse aqui é o tubarão da Groenlândia, desculpe. Esse aqui é o tubarão o frade é o outro. Esse aqui é o tubarão da Groenlândia. A curiosidade é que esse animal vive em águas muito frias e profundas, e ele já foi constatado que ele pode viver mais de 200 anos, né? Existem ideias que ele possa viver até 500 anos. Então ele cresce muito lentamente e vive um metabolismo baixo, vive em águas profundas e geladas. Então esse aqui é o tubarão da Groenlândia, Suminilsus microcephalus. E aqui sim, o tubarão frade. Então esse aqui é o tubarão frade, é um tubarão filtrador também. Cetorhinus maximus, esse animal pode chegar a 5, 6 metros de tamanho, para ficar grande, mas ele se alimenta de plâncton, né? Então a água entra pela essa boca grande e sai pelas fendas branquiais e ele retém o plâncton que vai ao esôfago e ao estômago. Aqui era um filme também sobre o frade. Aqui as anatomias, esse tubarão aqui, ele tem a aba dorsal da cauda muito maior, desproporcional, e ele utiliza essa cauda como se fosse um chicote mesmo para desnortear pequenos peixes, né? Então ele não é à toa, a adaptação, a evolução, ela tem propósitos, né? Pode ser que a gente não encontre o propósito imediato, mas ela tem propósitos, né? Então essa cauda tão longa ele utiliza na alimentação dele. Aqui a gente tem o tubarão tigre, que ele é o segundo tubarão em importância em relação a ataques a pessoas, tá? Então primeiro é o tubarão branco, depois é o tubarão tigre, tá? Porque esse tubarão chega mais próximo do litoral, ele consegue nadar em águas menos profundas, próximas ao litoral, né? Do que o tubarão branco. E aqui a gente está vendo peixes ósseos, né? Rêmoras, que são animais que vivem junto com o tubarão, se aproveitando de restos de alimento, né? É uma protocooperação isso, né? O tubarão tigre. Aqui, só para também ilustrar, tubarões enormes já existiram, né? O famoso megalodon. E aqui está mostrando uma mandíbula fóssil reconstruída, foi reconstruída a partir dos dentes, tá, gente? Então eles acharam dentes e a partir dos dentes, com base na anatomia das mandíbulas modernas, eles reconstruíram essa mandíbula. Então isso aqui tudo é uma reconstrução, é um modelo artificial, sendo que alguns dentes foram encontrados, só para a gente ver a diferença entre o maior tubarão vivente, predador, né? Estou falando de predador, isso não é uma mandíbula de tubarão-baleia, tá? Então, essa que o pesquisador está segurando é o maior tubarão predador existente atualmente, que é o tubarão branco, e a mandíbula onde ele está ali é a do megalodon, tubarão extinto, predador extinto. Bom, agora vamos para o segundo grupo. Já vimos elasmobranqui,
tubarões. Agora vamos ver os elasmobranqui raias. Lembra que a gente falou tubarões, raias e quimeras, sendo que raias e tubarões estão no mesmo grupo, elasmobranqui, só que as raias a gente chama de batoidea, né? Então vamos ver as raias. Especializadas na vida no fundo do oceano, né? Vida bentônica, com achatamento do dorso ventral, nadadeiras peitorais muito grandes, fundidas à cabeça, fendas branquiais ventrais, embaixo do corpo, então no tubarão é lateral, nas raias é ventral, sempre 5. Então existem tubarões que podem ter até 7 fendas branquiais, as raias sempre, no máximo, sempre 5. E a água entra na faringe pelo espiráculo. Ah, mas por que pelo espiráculo? Ah, como ela é bentônica, como ela vive no fundo, então a água entra por cima no espiráculo para sair pelas fendas branquiais, ok? Por movimentos musculares. Maior diversidade que tubarões, com 456 espécies. Tem mais espécies, então, de raias do que de tubarões, mais diversificadas que os tubarões. Bom, nas raias, os dentes são compostos por coroas achatadas. Então, como elas não são, como elas têm outro tipo de vida, bentônica, as coroas não são afiadas e pontudas, mas achatadas, formando placas dentígeras. Essa boca é protraída, fornecendo sucção poderosa. Então, aquela protração na cinese craniana que já falamos, né? Então, ela se alimenta de invertebrados como conchas no substrato, né? Crustáceos, moluscos, né? Ampla distribuição das ampolas de Lorenzini, porque como o animal tem as nadadeiras peitorais fundidas à cabeça bem desenvolvidas, então tem uma distribuição maior de ampolas de Lorenzini. E tem uma longa história de isolamento filogenético, então ela é uma linhagem separada já há muito tempo, né, a partir de tubarões. Então as raias são derivadas de tubarões e já se desenvolve separadamente há muito tempo, um grupo monofilético. A cauda alongada, as raias, ó, cauda alongada, larga, que tem 2 nadadeiras dorsais e uma nadadeira caudal terminal. Então a cauda dela, das raias, tem 2 nadadeiras dorsais e uma nadadeira caudal terminal. Com a cauda forma um chicote, onde as nadadeiras foram substituídas por um espinho. Então, em algumas espécies, tem espinhos, né? Espinhos grandes, serrilhados e venenosos, ok? Existem raias elétricas, não existem tubarões elétricos, mas existem raias elétricas, com grupos de células chamadas eletrócitos, né? Para produzir descargas, algumas modificações de músculos, com descargas de até, então esses eletrócitos são derivados de músculos, e algumas podem produzir descargas de 200 volts. Do mesmo jeito que tubarões, raias ovíparas e vivíparas nadam por meio de ondulações das nadadeiras peitorais, daquelas grandes nadadeiras. Escamas placoides, mesma coisa que tubarões, né? O ancestral é tubarão. Ausentes em grandes áreas do corpo, então elas têm regiões do corpo sem escamas placoides, ok? Poucos dentículos dérmicos remanescentes formam um escudo ao longo da linha dorsal. Alguns grupos têm um espinho dorsal, frequentemente associado a glândulas de veneno. Alguns poucos grupos podem ter glândulas de veneno dorsal. Então aqui está uma raia, essa raia em específico dessa foto, é daquela família de raias de água doce da América do Sul, Potamotrigon tigrina, de água doce. Eu queria mostrar o espiráculo para vocês, mas aqui não está dando para ver direito. Então aqui estão os olhos dela. Ó. Os olhos estão aqui, provavelmente o espiráculo está aqui do lado. Não está dando para ver muito bem. Aqui novamente a mesma família. Potamotrigon tigrina, é a mesma espécie, né? É a mesma espécie, só que aqui está fixado em formol. Ah, e aqui dá para a gente ver
os espinhos venenosos. Na verdade, eles não são venenosos, mas eles são, ó, onde que a gente viu isso? Ó, espinho dorsal grande, serrilhado, né? Então, esse aqui, ó. Deixa eu ver se nessa foto a gente. Não, aqui também não está dando para ver. A gente consegue ver esses espinhos serrilhados na cauda. Então, eles provocam ferimento no agressor. Esse espinho é para defesa, a gente não é para predação, tá? Para defesa. Então, esse espinho provoca um ferimento no agressor e uma glândula de veneno ali anexa, não fica sempre, mantém sempre o espinho embebido em veneno. Então, quando o espinho provoca o ferimento, automaticamente esse veneno penetra pelo ferimento. E alguns provocam uma dor muito forte mesmo. Não leva a pessoa, né, um ser humano adulto não leva a pessoa à morte, mas provoca dores muito severas, né? O que mais aqui? Essa letra B provavelmente letra A, vista dorsal, letra B, vista ventral, e dá para a gente ver que é uma fêmea, não é um macho, não tem clasper. Aqui as fendas branquiais, de um lado e de outro, ventral, a boca aqui e as narinas aqui. E aqui a cloaca da fêmea. Ok, vamos à frente. Aqui o espinho da cauda, que eu falei para vocês. Espinho associado à glândula de veneno, então o espinho serrilhado, ele fica praticamente embebido em veneno. E toda vez que algum agressor se aproxima do animal ou pisa sobre ele, ela consegue automaticamente tentar ferir o agressor com esse espinho. Como ele é serrilhado, automaticamente ele produz ferimento, né? Aqui uma ilustração com várias anatomias de raias diferentes, né? Tipo ragiforme, dasiforme, raia manta, raia pintada, várias anatomias diferentes de raias aqui também. Aqui no aquário dá para a gente ver uma raia, e o que eu gostaria de destacar aqui é o clasper, né? Clasper, então uma raia macho, as fendas branquiais, a boca, as narinas, a grande nadadeira peitoral ligada à cabeça aqui, ó. Aí mais uma vez. Aqui também, ó, a cauda como se fosse um chicote também. Então, algumas não têm aguilhão na cauda, mas usam a cauda como se fosse um chicote para defesa também. Aqui, novamente, a vista ventral de uma raia. Então, aqui a narina, a boca e as fendas branquiais. Eu não consegui mostrar a mesma coisa que eu tenho que conseguir uma foto para mostrar o espiráculo para vocês. Aqui existem algumas espécies que em certas áreas e épocas do ano se reúnem em grandes grupos, provavelmente ligado à reprodução. Então, essa aqui é uma imagem desse fenômeno. E em algumas espécies que fazem esse tipo de reunião, alguns indivíduos saltam. Então, aqui dá para a gente ver aqui, ó, do lado direito embaixo, o indivíduo que saltou fora d'água, eles saltam. E os pesquisadores ainda não sabem exatamente o que significa esses saltos, mas vários indivíduos promovem esses saltos fora d'água. Aqui também. Aqui é um fio, vamos passar. Aqui acho que dá para a gente ver o espiráculo. Ainda bem. Tinha esquecido dessa foto. O que a gente está vendo aqui? Uma espécie asiática de raia de água doce. Provavelmente essa espécie seja do rio Mekong, aqui na Tailândia. Então, é um grande indivíduo. Então, existem espécies que podem chegar a metros de tamanho. Tá vendo? Está segurando a cauda dele aqui, ó. Então, é um animal que chega a metros, né, que pode pesar centenas de quilos. Aqui a gente consegue ver o olho e aqui o espiráculo. Então, o espiráculo está aqui. Então, ele bombeia a água para as fendas branquiais que estão ventralmente posicionadas, conforme a gente já viu. Okay? Então, esse é um exemplo de raia
de água doce, vive permanentemente em água doce, mas existem outras espécies desse grupo que são de água salgada, né? Aqui do Sudeste Asiático. Aqui, se não me engano, essa é a raia elétrica da América do Sul, que pode dar descarga. Aqui também a gente consegue ver o espiráculo e aqui os olhos. Acho que esse é um exemplo de raia elétrica da América do Sul. Aqui são as raias Jamanta, são raias filtradoras. Assim como existem tubarões filtradores, aqui a gente tem raias filtradoras e tem projeções aqui, ó, do rosto, do focinho dela, que vão fazer como se fosse um cano, né? Vocês percebam, ele se dobra e funciona como se fosse um cano. Então ela está coletando o máximo de plâncton que ela consegue, abrindo a boca e colocando essas projeções. Então, uma adaptação para maximizar a alimentação por filtração. Aqui uma curiosidade também, uma grande raia jamanta filtradora, né? Não à toa, as maiores espécies de tubarões e as maiores espécies de raias são filtradoras, né? Então elas conseguem chegar a tamanhos muito grandes, mas com alimentação planctônica. Então essa é uma raia jamanta que foi pescada só para mostrar o tamanho dela, né? A foto é interessante pelo tamanho, mas não pela captura do animal, né? Bom, o último grupo, que é aquele grupo à parte, que não é o elasmobranque, mas é um holocéfalo, que são as quimeras. Bom, então as quimeras são peixes cartilaginosos bentônicos, né? São desse grupo Chondricte. Opérculo membranoso recobrindo as fendas branquiais, por isso que ela tem esse nome de holocéfale. Então você não consegue enxergar as fendas branquiais. Aproximadamente 34 espécies, nenhuma muito maior que 1 metro, animais pequenos. Só para ilustrar, o maior tubarão branco pode chegar a 6, 7 metros, né? A maior raia também pode chegar, a gente viu na imagem ali, 4, 5 metros da ponta de uma nadadeira na outra, né? Então animais que podem chegar a pesar centenas de quilos, né? As quimeras são pequenas, apresentam morfologia das estruturas moles mais similar à dos tubarões e raias do que qualquer outro peixe vivente. Então a morfologia muito parecida, né? Do mesmo grupo, né? Tubarões, mesmo grupo de Chondrictes, peixes cartilaginosos, encontrados dos 80 aos 900 metros, então elas preferem águas mais profundas e vão para as águas rasas apenas para reprodução, para colocar ovos. Diversas espécies apresentam extensões elaboradas no focinho, no rosto, né, cuja função ainda, como eles são peixes de águas profundas, são pouco estudados ainda, são durófagos, ou seja, se alimentam de presas, de carapaças, né, equinodermos, crustáceos, moluscos, né, animais difíceis de quebrar, né, ouriços, camarões, gastrópodes. Estômago ausente, não tem estômago. Placas dentígeras parecidas com as arraias, fundidas, duram por toda a vida, ajustando a altura conforme o desgaste. Então, à medida que essas placas vão se desgastando, elas vão se posicionando mais acima na boca do animal para compensar esse desgaste. Algumas têm glândulas de defesa, espinhos, né, para poder se defender. Uma coisa bem curiosa aqui, ó, algumas espécies têm clasper cefálico, né, associado à reprodução. Nós não consegui encontrar em nenhum livro como que funciona essa reprodução, justamente porque eles são pouco estudados. Aqui uma ilustração desses animais, das quimeras, né, tirando a possibilidade de ver as fendas branquiais, que está coberta pelo opérculo, que a gente não consegue ver, né, o corpo geral deles é muito parecido com os elasmobranqui, com exceção dos espinhos à frente das nadadeiras aqui, né? Então tá aqui a imagem da quimera, do holocéfalo que eu falei para vocês. Aqui mesmo, aquela imagem que eu já mostrei, aqui dá para ver a placa dentígera. Aqui, ó, dá para a gente ver
a placa dentígera na boca do animal. Aqui era um filme também sobre o holocéfalo. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado. Essa aula foram muitas informações, uma aula um pouco mais longa, mas eu preferi fazer uma videoaula única. Espero que vocês tenham gostado. Frequentem os encontros virtuais para a gente tirar dúvida. Mandem e-mails se for o caso. Continue estudando, continue pegando firme nas disciplinas e qualquer dúvida ou necessidade, façam contato, né? Então, até a próxima aula, gente.